Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacobi, sou calculista e projetista de estruturas metálicas e nesse canal aqui a gente fala a respeito de estruturas metálicas, tá? Tudo relacionado a estruturas metálicas, especificamente no que se refere a projeto, cálculo, dimensionamento, normas, eventos e coisa do tipo, tá? Hoje eu vou falar a respeito de uma ventania que atravessou aí boa parte do Brasil, é, foi sentido em boa parte do Brasil, mas especificamente em Santa Catarina. Aqui a matéria do G1 mostra que chegou a ser registrado lá ventos de 111 km por hora. Se você não se recorda, ou se você está chegando no canal agora, em 2020, quando teve o evento do Ciclone Bomba de Santa Catarina, que registrou ventos superiores a 160 km por hora, eu fiz um vídeo, tá? Inclusive vou deixar o link aqui caso você queira ver. E lá naquele vídeo eu já demonstrei, segundo a NBR 6123, a norma de vento brasileira, o fato de ter atingido 160 km por hora ainda foi inferior ao que a norma exige, tá? O que a norma brasileira exige. Então, teoricamente, se tudo fosse feito de acordo com as normas certinho, não era para ter tanta queda de estrutura, né? A gente foca aqui nessa parte, queda de estrutura, mas infelizmente aconteceu uma série de outros problemas aí, tá? Teve pessoas desabrigadas, pessoas que ficaram sem casa, teve uma série de problemas, mas a gente fala especificamente sobre estruturas metálicas aqui nesse canal, tá? Então, foi uma ventania que passou no Brasil inteiro, ou boa parte do Brasil sentiu, pelo menos nos grupos que eu participo, boa parte do pessoal. Aqui na minha cidade, né, São José dos Campos, estado de São Paulo, tiveram, né, ventanias fortes aqui também, mas especificamente em Santa Catarina, de novo, né, uma ventania bastante alta, tá? Isso aí no prazo de 2 anos, né? Em 2020 a gente teve o ciclone bomba e agora registrando ventos aí de 111 km por hora, tá? Então aconteceu uma série de problemas, tá? Aqui na matéria do G1 tá falando, né? Uma série de problemas, Defesa Civil atuando enfim. Mas hoje eu quero falar especificamente a respeito de uma estrutura que é um outdoor. Eu recebi esse vídeo, você também, se você participa de grupo de engenharia, você deve ter recebido. É um outdoor que caiu, eu sei que a cidade vou pausar aqui porque está muito alto o som. A cidade é Porto Belo, Santa Catarina. Eu recebi vídeos dizendo que eram de várias cidades, né? A princípio é a cidade de Porto Belo, Santa Catarina, tá? Então ali mostra esse outdoor caindo. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos investigar se tem, né? Como só pelo vídeo a gente ter uma noção do que foi que aconteceu, né? Onde estava o problema, né? Lógico que eu não estou aqui para dar laudo, né? Ele teria que ter uma visita física no local, mas só com o vídeo, né? Será que dá para a gente ter uma noção? Bom, aqui você já vê. Eu vou baixar o som aqui desse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo baixar o som aqui desse vídeo, porque ele está muito alto o som. Isso aqui pode atrapalhar a gente aqui, vocês me ouvirem. Então, aqui a gente vê, né, que ele está, olha lá, ó, você vê ele caindo, né? Você vê um ângulo. Eu tenho dois ângulos aqui, tá? Então, você escuta um barulho muito forte, tá? Vou rodar aqui com o som para você ver primeiro o estouro que dá e depois, ó, perceba aqui que a estrutura está aparentemente, né, pela qualidade do vídeo não dá para ver muito, mas aparentemente ela está inteira, né? Tá sofrendo com a ventania. Parece que o pessoal já estava meio de sobreaviso, olha, tá perigoso, o negócio vai cair. E aí o que acontece? Vamos rodar aqui com o som e depois eu pauso aqui para você ver primeiro o estalo que dá, tá bom? Aí você vê que o camarada, né, até fala: "Ó, meu Deus do céu, falei que ia arrancar". O pessoal já estava meio que suspeitando que o negócio ia cair. Então, se você ouviu bem o vídeo, você vai ver que tem um estalo e logo depois ele vai para o chão. Eu quero pegar este ângulo específico aqui, ó, tá? Que aqui é lógico, é difícil da pessoa que está filmando manter a calma, né? E ficar, ela vai acabar tentando se proteger. Perceba que esse carro está passando aqui, ó. Esse aqui ele deu uma sorte lascado, rapaz. Dá para perceber aqui, tá? Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Não, esse programinha não dá. Dá para perceber aqui que tem uma fissura. Eu vou mostrar um outro ângulo, vai ficar mais fácil, tá? Então, a primeiro momento ele não rompeu na placa de base. Perceba que ele não rompeu na placa de base, ele não rompeu no chumbador, ele não foi arrancado com o chumbador, como é costume a gente vê esse tipo de estrutura muitas vezes quando vai
ao colapso, vai ao colapso no chumbador, né, na placa de base, levanta a placa de base, levanta o chumbador, rasga os chumbadores e vai embora, como muitas estruturas, ou às vezes na solda da placa de base, mas aqui parece que não, tá vendo? Ó? Ele apresentou uma inclinação, esse pedacinho aqui, tá? Ele tá íntegro e ele meio que ele vai rompendo, ó, em torno dessa parte. Aqui não dá para ver, mas tem um outro vídeo aqui, tá? Que vai dar para ver com maior clareza. Há um outro ângulo desse vídeo que dá para ver com maior clareza aqui, ó. Então, dá uma olhada aqui, ó. Você tem o outro ângulo, tá? Daqui a pouco vai passar aquele carro, ó. Olha aquele carro aqui passando aqui, tá? E aí, ó, eu quero que você observe isso aqui, ó. Aquele estouro que deu, aquele barulho que deu, foi nesse momento aqui, ó. A estrutura, não sei se você percebe, ela tá aqui ainda já tá meio aqui, ó. Ela tá íntegra aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tá balançando, tá? Forçando bastante a estrutura, mas ainda estava inteira. Aí, ó, aquele barulho que dá, ele dá nesse momento, ó. Olha que interessante, ela fez um rompimento uniforme, tá? Um rompimento certinho aqui, ó, uniforme, tá vendo? Ó? Ou seja, não foi um rompimento que ocorreu como era de se esperar. Se fosse, vamos falar assim, o tubo entrando em escoamento, rompimento, o que ia acontecer? Você provavelmente teria ali um rompimento de forma não uniforme, ou seja, na parte mais externa você teria um rompimento primeiro, ele iria rasgando, né? Rasgando o tubo de forma, espera-se, né? Não uniforme. O que isso me sugere? Que ele teve esse rompimento aqui, ó. Vamos ver até onde ele vai, ó. Olha lá, ó, ele caiu como se tivesse passado uma máquina aqui, né? Certinho, ele caiu certinho. Né? Como se tivesse passado uma máquina aqui e caído. Como se tivesse alguém passado uma motosserra e ele caiu, né? Como se fosse uma árvore, né? E aí, ó, aquele carro ali, nossa, a pessoa teve muita sorte. O cara nasceu de novo, olha só. E aí ele já cai na rede elétrica, já causa aquele estrago todo, e o pessoal estava aqui daquele lado, naquele outro vídeo que a gente viu. E perceba que foi um rompimento, ó, uniforme. Aqui está o cotoquinho, tá? Tá o cotoquinho e aqui está o rompimento uniforme dele aqui, tá? Então ele não rompeu de forma não uniforme. A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui, tá? O que isso me sugere? De novo, eu não estou fazendo laudo, tá? Eu não estou aqui dizendo o que exatamente aconteceu. Tem que ter um profissional lá olhando no local o que aconteceu. Eu estou olhando o vídeo, comentando o vídeo em cima do que dá para se aprender dessa estrutura a partir do vídeo. Mas a forma que caiu, o que me sugere é o seguinte. Eu fiz aqui um modelinho aqui em Paint aqui para a gente poder trabalhar em cima, tá? Mas o que me sugere é o seguinte, ó, ele rompeu, tá? Exatamente nesse ponto. Se eu fosse fazer só com essa análise, só com esse vídeo, a minha análise seria o seguinte, olha, o tubo aproveitou-se 6 metros, tá? Quando foi se fabricar, aproveitou-se 6 metros, e aí fizeram uma emenda, tá? E essa emenda que foi feita aqui embaixo, então fez uma emenda. De novo, estou supondo isso tudo, tá, gente? Só com o vídeo que eu vi. E aí, quando começou a carga de vento, aparentemente a estrutura começou a sentir, né, aquela carga de vento toda, e ele rompeu exatamente aqui, ó. Ele rompeu exatamente nesse ponto, de forma que ele saiu inteirinho. Eu apostaria, tá, que o que houve ali? Vamos fazer um zoom aqui, ó. Imagina que você está fazendo um zoom nesse tubo, tá? Então você tem aqui o tubo de cima, tá? E você tem aqui o tubo interno, o tubo interno não, aqui é a espessura de dentro, aí vai emendar no outro tubo aqui, ó, tá? Vai emendar aqui no outro tubo. E aqui vai emendar aqui no outro tubo. O que eu suspeitaria, seria a minha primeira linha de investigação se eu fosse fazer um laudo, seria o seguinte, ó, seria a emenda, a forma como foi realizada a emenda desse tubo, tá? Então, ó, qual que seria o adequado? É lógico que o cálculo vai dizer, mas o adequado seria fazer o que a gente chama, né, uma solda de penetração total, onde o soldador faria aqui, né, 2 chanfros, ou até um, mas o ideal seria 2 chanfros em torno de todo o tubo, e aí preencheria essa solda aqui, tá? Preencheria esse espaço vazio com um metal de solda com resistência à ruptura maior, né, do que o metal que está sendo usado aqui. Então, o FW, o limite de ruptura do
do metal de solda, ele teria que ser maior do que o FU, ou a carga última de ruptura do tubo, tá? Do aço do tubo. O que eu acredito que possa ter acontecido? Acredito que possa ter acontecido apenas uma solda de topo, ou seja, não se foi feito um bisel ou uma preparação inicial, e a solda de topo ela não tem uma penetração tão grande. Então ela vai penetrar ali 2, 3 milímetros e você acaba ficando com essa, vamos falar, essa solda superficial ao redor, tá? Essa solda superficial. Por isso que quando ele quebra, né, ele vai todo de uma vez, assim, né? E ele vai certinho. Você percebe que ele não escoou o material, porque quando ele está sofrendo um momento fletor, ok? Ele está sofrendo um momento fletor, você tem aqui uma tensão de tração muito alta aqui, mas essa tensão de tração ela vai diminuindo, né, ao redor do tubo, né? E aí o que acontece? Você veria, né, primeiro um rasgamento, vamos dizer assim, olhando o tubo de lado, assim, você veria inicialmente, né, um rasgamento mais ou menos nesse formato. Se fosse o tubo rasgando, né, ele teria um rasgamento primeiro nesse formato aqui, e aí, lógico, com os efeitos de segunda ordem, com a deformação, ele iria à ruína. Mas me pareceu ali tudo muito de uma vez só, tá? Ele rasgou, parece como você tinha basicamente, pela minha hipótese, tá? Como você tinha ali basicamente um filetinho de solda superficial, ou seja, que não preencheu totalmente o tubo, então ele rompeu muito rápido, rompeu muito fácil, e me parece que o tubo já estava cortado, obviamente, e foi simplesmente soldado com uma solda superficial. Uma solda de topo sem penetração, tá? Então, isso aqui pode ser falha de projeto. Se for isso, lembrando, tá? Não estou fazendo laudo aqui, não quero acusar ninguém, nem qualquer pessoa profissional envolvido. Tem que ter um profissional lá, olhando, tá? Mas com o vídeo e a forma, dá pra gente analisar o que aconteceu. Mais ou menos, tá? Aparentemente foi isso. Lógico, lá vai ter um profissional que vai fazer essa avaliação e vai ver o que realmente foi o erro. Mas se foi isso, pode ter sido uma falha de projeto, pode ter sido uma falha de execução, não se sabe. Se no projeto tivesse escrito a emenda como deve ser, isso seria uma falha de execução, né? Se no projeto não tiver escrito isso, a falha é de projeto, porque tem que estar escrito, tá? Como as soldas vão ser feitas, tá? Como que elas vão ser executadas, para que o executor não tenha aí que ficar adivinhando. Então, no projeto tem que estar escrito bonitinho qual que é a solda. Então, ele teria que estar lá, né? Com uma chamadinha de solda aqui, ou uma nota típica, mas ele teria que estar com uma chamada aqui, com a solda de penetração total em entalhe V. Pode pedir todo o contorno, tá? E aqui o material, por exemplo, E70, E60, tem que dar uma olhada qual que é o limite de ruptura desse aço que foi usado no tubo, tá bom? Então, essa é a minha análise a respeito desse assunto. De novo, não estou aqui fazendo acusação, nem quero que o pessoal fique pensando que ele está... Não estou. Eu estou olhando os dois vídeos que eu recebi e o pessoal ficou muito curioso, né? O que aconteceu, eu estou aqui soltando um vídeo com essa análise aqui, tá bom? Eu presumo que tenha sido algo desse tipo. Dificilmente seria o dimensionamento do tubo, tá? Pode ser que tenha, mas aparentemente a solda não foi bem executada. Aparentemente não foi bem executada, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando, tá, que essa velocidade de vento, ela, apesar de ser alta, ter causado bastante estrago, para a NBR 6123, ela está perfeitamente dentro do esperado, tá? Vamos pensar lá, Santa Catarina gira em torno de 40 a 45 metros por segundo, tá? Então nós estamos falando aí vamos para 45 vezes 3,6, nós estamos falando de 162 km por hora, ok? E mesmo que ultrapasse esses 162 km por hora, não é para você ficar assustado, porque ainda existem os fatores de majoração, os fatores de segurança aplicados na NBR 8800, na NBR 14762, nas normas estruturais, se você tem uma margem de segurança. Isso aqui é carga nominal, tá? Mas atingiu 162, a norma fala 160. A norma fala 162, atingiu 170, vamos supor, tá? Mesmo assim, não é para você ficar tão preocupado, porque você tem os fatores de majoração do vento em 1.4, o fator de diminuição da resistência, existem todos os procedimentos que você tem que seguir para ter a segurança adequada, tá? Na margem adequada. 111 está bem tranquilo, tá? Mesmo considerando 40,
vezes 3,6, ainda você teria que ter uma previsão de 144 nominal. Pode ultrapassar? É lógico que pode. A norma NBR 6123 fala que aquela carga nominal pode ser atingida ou excedida. Tá? Ela não fala que olha, isso aqui é o máximo que vai acontecer. Não, ela pode acontecer e pode ser excedida. E existe uma probabilidade calculada de 63% de probabilidade disso ocorrer. Ocorrer o quê? Atingir ou exceder em um prazo de 50 anos. Tá? A gente já viu aí 2 eventos em Santa Catarina ano passado não, 2020, infelizmente uma tragédia, muita coisa deu problema, muita coisa foi, né, caiu, muita estrutura caiu, mas a gente está vendo um segundo evento aí que chegou aí 111, pelo menos é o que as notícias estão dando aqui, tá? Então, gente, não vamos subestimar o vento, tá? O vento acontece sim, tá? A gente não pode usar aquela regrinha que o pessoal fala, eu sempre fiz assim, nunca caiu. Olha, você tem um prazo de 50 anos para acontecer alguma coisa. Existe uma probabilidade de 63% de acontecer alguma coisa. Pode acontecer 2 vezes no mesmo período? Não sei, a gente está coletando dados aí, faz algumas décadas aí que a gente está coletando dados. Muita coisa a gente vai aprender ainda no decorrer aí dos anos. Mas não vamos subestimar, tá? Vamos entender o seguinte, estrutura a gente tem que fazer com segurança, obviamente procurando economia, mas fazer com segurança, senão o prejuízo fica muito maior, tá? Quando acontece uma ventania, pode acontecer um problema, tá bom? É isso, então, obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Compartilha aí se você tem algum colega aí que queria saber como é que aconteceu ali. Lembrando que isso tudo é minha hipótese, tá? Não estou aqui para acusar ninguém, mas é o que eu consegui observar em cima do que está demonstrado ali nos vídeos, tá? E eu peço para você também, se você se interessa e quer aprender a calcular a estrutura metálica, dá uma olhadinha no meu site, vai estar aqui em algum lugar. Lá eu tenho um treinamento bem bacana de projeto de estruturas metálicas para edificações, conforme a NBR 8800 e a NBR 14762. Tem bastante material de exemplo lá e tem bastante a parte teórica, a gente ensina também com softwares e tudo mais, tá? Então, muito obrigado e a gente se vê numa próxima.